Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou aluno do curso de Filosofia da Universidade São Judas Tadeu e nesse vídeo eu vou procurar discorrer sobre os pensadores de Frankfurt, eu vou procurar caracterizar o que é a escola de Frankfurt e vou procurar discorrer também sobre dois tópicos relacionados a essa escola, que é a ideia de razão instrumental em contraposição à razão crítica e também a ideia de indústria cultural, né? Também procurando fazer uma contraposição com a ideia de cultura de massa. Então a gente tem dois tópicos ligados ao campo do conhecimento e também ao campo da cultura, ao campo das artes. Então, o que é, afinal de contas, a Escola de Frankfurt? A Escola de Frankfurt é um termo usado para designar um conjunto de pensadores, um conjunto de intelectuais que se reuniram na cidade de Frankfurt no início do século XX, né, mais ou menos por volta da década de 1920, 1930. Né? Então, quem são esses pensadores? Esses pensadores são o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse, o Benjamin, o Habermas, né? Então, é um conjunto de intelectuais né, da cidade de Frankfurt que se reuniram, né, para produzir pensamento, para produzir reflexão, pensar sobre a sociedade moderna, pensar sobre conhecimento, pensar também sobre arte, pensar também sobre cultura. Os pensadores de Frankfurt têm uma influência do pensamento de Marx, né? Mas eles vão fazer uma crítica ao marxismo ortodoxo, vão produzir reflexões também relacionadas à arte, à cultura, né? E vão pensar como o sistema capitalista também, de certa forma, cooptou o campo das artes, né? O campo da cultura. Os pensadores de Frankfurt também vão fazer uma crítica à tradição positivista, né, de razão, da razão e do conhecimento ligado à ideia de progresso da civilização ocidental. Né? Então, eles vão dizer que todo conhecimento, que todo desenvolvimento científico e tecnológico produzido pela civilização ocidental não exatamente produziu progresso, né? Porque vejam o que está acontecendo no século XX, duas guerras, a ascensão do nazismo e do fascismo, muita gente passando fome, então essa ideia de que o desenvolvimento científico, tecnológico, que o conhecimento traria o progresso da civilização é um ponto criticado pelos pensadores de Frankfurt. Um outro ponto também que vai ser identificado e também alvo de crítica pelos pensadores de Frankfurt é o campo da cultura. Né? Então eles vão observar que as produções culturais no século XX foram cooptadas pelo sistema de produção capitalista, né? Que agora utiliza-se dessas expressões culturais, dessas produções culturais, como um bem de consumo. Né? Então eles vão identificar que há uma mercantilização da cultura. Né? Então a cultura, as expressões culturais, as manifestações culturais são transformadas em bens de consumo. Né? E aí, portanto, há também, nesse contexto, uma produção de massificação dos gostos. Né? Então, os gostos não surgiriam de uma forma genuína, né, da própria sociedade, das massas, mas esse gosto ele está, de certa forma, sendo produzido artificialmente nessas pessoas pelo sistema, né, pelas grandes empresas que estão explorando esses bens culturais visando o lucro. Pois bem, então, o que seria a ideia de razão instrumental? Né?
os pensadores de Frankfurt vão identificar, vão fazer uma crítica, né, essa ideia, como eu já disse, uma crítica a essa perspectiva positivista, né, de que o conhecimento, de que a razão, de que a ciência estaria ligada ao progresso da civilização. Eles dirão que não, né, que todo desenvolvimento científico, tecnológico, de que todo conhecimento que foi conquistado, que foi produzido pela civilização, está tão somente a serviço do sistema de produção capitalista, está a serviço do capitalismo e está sendo utilizado pelo capitalismo para se produzir lucro, para se gerar lucro, né? Então, eles vão fazer uma contraposição né, dessa ideia de razão instrumental a ideia de razão crítica, né? Então, o que seria uma razão crítica? Uma razão crítica seria a razão a serviço da reflexão do sujeito humano, a serviço da reflexão dos valores da humanidade, né? E o que eles identificam é que não, é que o sujeito moderno é um sujeito autômato, né? Ou seja, um sujeito que está condicionado, que está, de certa forma, programado a partir né, do domínio da técnica, do domínio de determinados conhecimentos, está condicionado a usar esse conhecimento para produzir riqueza, né? Riqueza que, evidentemente, será concentrada entre os donos, né? Os grandes empresários, os donos dos meios de produção. Então, há, portanto, um conflito com uma contraposição a uma perspectiva positivista de que o conhecimento, que o desenvolvimento científico e tecnológico estaria ligado ao progresso da civilização. Eles dizem que não, que todo esse desenvolvimento científico e tecnológico não está necessariamente ligado ao progresso, né? Que está muito mais próximo da geração de riquezas, da geração de lucro para os grandes empresários. Então é isso que eles estão chamando de razão instrumental, né? A razão instrumental, portanto, como sendo todo o conhecimento usado pelo sistema capitalista para se gerar lucro, para se produzir lucro, né? Portanto, a despeito de todo o desenvolvimento científico e tecnológico, o sujeito moderno não é um sujeito capaz de produzir pensamento autônomo, né? De fato produzir pensamento crítico, né? Olha a contraposição com a ideia de razão crítica, né? Ele é um sujeito autômato, né? Então ele tem o domínio de uma determinada técnica, mas ele tão somente reproduz essa técnica, né? E isso ligado a todo um sistema que visa tão somente a produção de riqueza, a geração de lucro, e não a reflexão das pessoas, e não pessoas que tenham condições de produzir pensamento autônomo, né? Então essa é a ideia de razão instrumental que foi identificada pelos pensadores de Frankfurt. Ligado também a essa crítica ao sistema capitalista, está também a ideia de indústria cultural, né? Então, o que eles vão identificar? Eles vão identificar que as produções culturais, as expressões culturais, também no século XX, foram cooptadas pelo sistema de produção capitalista, né? Então, vejam o cinema, por exemplo, que está surgindo né, ali no final do século XIX, início do século XX, que está se desenvolvendo né, nas primeiras décadas do século XX, né, como o cinema está sendo utilizado pelas grandes empresas, como surgem empresas que estão explorando essa expressão cultural, visando a geração de lucro, né, a partir dessa manifestação, dessa expressão cultural. Então, eles vão identificar que há uma mercantilização da cultura, né? Ou seja, os bens culturais, as manifestações culturais deixaram de produzir
no sujeito humano o senso crítico, né? O sujeito humano está sendo rebaixado a mero consumidor, né? Então esses produtos são bens de consumo, né? E as pessoas se tornam tão somente consumidoras desses produtos, de modo que esses produtos são produzidos, os produtos culturais são produzidos com a única finalidade de se conquistar lucro com eles, e não mais de produzir uma reflexão, ou talvez de produzir o deleite dos sentidos, né? Não é nada disso, né? O que a indústria quer gerar é tão somente o lucro, né? Ela está preocupada com a geração de lucro para si mesma. Então, o que a indústria faz? O que o capitalismo faz? O capitalismo gera uma massificação dos gostos, né, através do uso da propaganda, né? Então, nós temos no decorrer do início do século XX, o surgimento de meios de comunicação, né, que tem um grande alcance, como, por exemplo, o rádio, posteriormente a TV também, né? Então, esses meios de comunicação serão utilizados para se massificar os gostos da sociedade, para que a sociedade passe a querer, né, consumir, comprar esses determinados produtos culturais, né? Então, há, portanto, uma contraposição com uma ideia de cultura de massa, né? Porque o que seria uma cultura de massa? Cultura de massa seria uma cultura que surge de modo genuíno da própria sociedade, do próprio povo, né? Então seria um conjunto de características, de expressões culturais, né, que surgem genuinamente do próprio povo. E eles fazem essa contraposição. Não há uma cultura de massas, o que há é uma indústria cultural, ou seja, não é um movimento que surge genuinamente da própria sociedade, do próprio povo, não. É um conjunto de bens e de parâmetros de gostos que estão sendo produzidos por empresas, né? E que por meio dos meios de comunicação estão produzindo a massificação dos gostos. Então isso não surge da sociedade, isso está surgindo de uma outra instância, né? Então essa outra instância ela tá induzindo as pessoas a aderirem, né, a determinados gostos, está conduzindo os gostos da sociedade, portanto, massificando os gostos para que essas pessoas passem a se tornar consumidoras, né? Então, há um estímulo ao consumo, né? Então, portanto, a cultura está ligada ao consumo, né? Passa-se a associar cultura e consumo, né? Já que os bens culturais se tornaram, portanto, no século XX, bens de consumo, né? E toda a sociedade passa a aderir a esses bens de consumo através da massificação dos gostos. E essa massificação dos gostos ocorre também, acaba sendo potencializada pelos grandes meios de comunicação, né, que tem um alcance muito grande, como, por exemplo, o rádio e a televisão, né, que conseguem atingir um número muito grande de pessoas. Então, a propaganda está atuando dentro desses meios de comunicação, induzindo as pessoas a se comportarem de uma determinada forma, a se vestirem de uma determinada forma, a consumirem determinados bens, e inclusive determinados bens culturais, né? Então, é deste modo que as indústrias elas conseguem promover uma massificação dos gostos, né? E aí elas produzem
esses bens culturais visando tão somente a geração de lucro, né, para si, né? Portanto, as pessoas, como elas estão sendo condicionadas pela propaganda a aderir a esses determinados bens de consumo, elas passam a ser... há um esvaziamento do campo da reflexão, né, do campo da crítica. Então, as pessoas deixam de produzir cultura e a cultura deixa de produzir nas pessoas uma reflexão, um senso crítico, mas não, elas passam a ter uma relação meramente mercadológica, né? Então é uma mercantilização, isso é o que se chama de mercantilização da cultura. Portanto, é essa crítica que eles estão fazendo, que eles estão identificando, que está ocorrendo, né, no decorrer do século XX. É isso que eles estão chamando, portanto, de indústria cultural. Pois bem, deste modo eu encerro esse vídeo. Até a próxima.